E a minha sogra que foi no mercado contando com meu dinheiro para pagar as compras e se deu muito mal. Bom, gente, eu e meu marido somos casados há 3 anos. Logo quando casamos, ele veio conversar comigo se a gente poderia pelo menos fazer a compra do mês para a mãe dele. Como ele ganhava bem, ele me disse que conseguiria pagar todas as nossas contas e ainda fazer uma boa compra para a mãe dele. Eu disse que tudo bem, mas falei para ele para não prometer que todo mês nós ia fazer a compra para ela, porque algum mês poderia apertar e a gente não conseguiria fazer a compra para ela. Ele disse que tudo bem, que quando acontecesse esse caso, ele falaria com ela e não teria nenhum problema. Então, toda vez que a gente ia fazer compra, a gente levava a mãe dele e ela fazia a compra dela e a gente que pagava. Só que meu marido ficou desempregado e só tava eu trabalhando. Então, falei para ele para falar com ela que a gente não ia mais conseguir fazer a compra para ela, porque as coisas lá em casa já estava ficando apertada. Então, ele disse que iria falar com ela e para mim tava tudo bem. Então, chegou o dia de fazer compra e eu já achei estranho porque ele disse que não iria comigo, mas que a mãe dele iria comigo, que era para mim passar na casa dela para pegar ela. Então, como de costume, passei na casa dela, peguei ela e fomos fazer compra. Eu fiz a minha compra e ela fez a compra dela. Então, chegou a hora de passar no caixa, eu passei todas as minhas compras e ela ficou atrás de mim para passar as compras dela. Então, ela passou todas as compras dela e quando terminou de passar as compras, a moça do caixa falou para ela o valor e ela simplesmente falou para a moça: "É a minha nora que vai pagar". Quando ela falou isso para a moça, ela passou a maior vergonha da vida dela. Então, né, quando ela falou ali pra moça que eu iria pagar as compras, e eu falei pra ela que eu não iria pagar, porque meu marido já tinha conversado com ela, que ele tá desempregado e que a gente não poderia mais fazer as compras pra ela. Então, foi quando ela falou que o meu marido não tinha falado nada pra ela e que eu teria sim que pagar as compras dela. Então, eu falei que infelizmente a gente não conseguiria pagar as compras desse mês pra ela. Aí, ela ligou pro meu marido pra perguntar e ele falou pra ela pegar o dinheiro comigo. Daí eu falei pra ele que eu não iria pegar o dinheiro de pagar as contas pra pagar as compras pra mãe dele, porque depois a gente iria ficar muito apertado. Resumindo, a minha sogra ficou enchendo o meu saco, falando alto comigo dentro do mercado, como se eu tivesse obrigação de pagar as compras dela. Enfim, eu me estressei, peguei as minhas compras e deixei ela lá falando sozinha. Todo mundo ficou olhando pra ela no mercado, porque o mercado tava muito cheio e ela lá fazendo o escândalo dela. Eu fui embora, deixei ela lá e meu marido ainda ficou bravo comigo, dizendo que eu deveria ter pegado o dinheiro de pagar as contas e pagado a compra da mãe dele. Eu falei pra ele que já tinha avisado pra ele pra falar com a mãe dele que esse mês não daria pra fazer as compras dela e que o errado foi ele por não ter falado com ela. No final das contas, a minha sogra não fala mais comigo, sai me difamando pra família inteira, dizendo que eu fiz ela passar a maior vergonha da vida dela no mercado. Mas eu tenho a minha consciência tranquila, pois eu sei que se eu tivesse tirado esse dinheiro para pagar as compras dela, eu teria deixado de pagar as contas daqui de casa. E a minha prioridade sempre vai ser a minha casa. Me diz aí o que vocês fariam no meu lugar.